E aí ficam algumas perguntas para o governo Pacheco. Qual é o medo? Existe alguma pergunta que o governo não conseguiria responder? Porque quem não tem medo de perguntas não cria barreiras. E quando praticamente tudo é proibido, a desconfiança é inevitável. E um governo que perde a confiança da população perde o seu bem mais valioso. Fica um alerta ao governo Pacheco. Confiança não se impõe, se conquista. Existe uma legislação específica em Vinhedo para esse tipo de audiência convocada voluntariamente pela prefeitura? O próprio governo municipal estabeleceu as normas do evento. Então, hoje, no município de Vinhedo, a gente não tem na lei orgânica um rito quando o próprio município solicita essa audiência pública. A gente não tem uma lei específica no município de Vinhedo que fala sobre audiências públicas nesse estado, quando a audiência pública é solicitada voluntariamente pelo município. Então, por isso que foi publicado tanto o edital de chamamento dessa audiência pública, como também saiu as regrinhas dela feitas pelo município. Ah, mas doutor Filipete, mas essas regras não constam em lugar nenhum e só foi essa publicação que foi realizada? Sim, porque é o próprio município que cria essas regras, porque ela é uma audiência pública voluntária. E por que isso? Porque o município, por que chamou essa audiência pública hoje? Porque o município quer e deve também demonstrar de modo a cumprir o artigo 37 da Constituição Federal, a transparência e publicidade devida para um caso tão específico que é a Santa Casa. Ao mesmo tempo, essa audiência pública, ela tem a intenção de criar um ambiente de manifestação popular. Lembrando que é manifestação popular relacionado à Santa Casa, que hoje a audiência pública, o objetivo é esse objetivo. E por que manifestação popular? Aí podem talvez contestar, mas foi criada uma regra que não pode questionar na audiência pública. Pode questionar, vocês podem se manifestar, não haverá resposta imediata do município. Por quê? Porque foi-se criada pelo Executivo Municipal essa regra para essa solenidade aqui, entendeu? E o município tem essa autonomia de criar as regras para essa solenidade. Foi dado 3 minutos para cada, pode ser que alguém fale, mas é pouco 3 minutos, que vão ter direito também, todos os vereadores e vocês vão ter direito igualmente aos 3 minutos. A diferença é que os vereadores não precisam se inscrever pelo fato simples e tão somente por serem vereador, e principalmente para a gente não pegar a vaga de munícipe que poderia falar, porque a gente teve que limitar por causa do tempo, 3 minutos para cada, que daria mais ou menos 1h30, 30 pessoas, entendeu? Então a gente tira a questão do vereador, que eles podem vir falar se eles quiserem também, mas não vai computar dentro das 30 pessoas, então vai ficar garantido esse lugar para vocês virem se manifestar, tá? E toda a demanda que surgir aqui nessa audiência pública, como vocês sabem, é um ato oficial do governo. Então, como ato oficial do governo, após a audiência pública, vai ser dadas tratativas aos questionamentos, etc., que vocês eventualmente fizerem, né? Lembrando que a princípio é para manifestação, né? O questionamento pode ser feito também formalmente através da Centralzinho, mas se houver alguma coisa vai ser dada essa tratativa. Eu pediria, por gentileza, na verdade, de que a gente cumprisse esse regulamento, né? Porque as regras foram postas justamente anteriores e faz parte do rito isso, colocar as regras anteriores, para justamente a gente não ter problemas aqui internos. Gabi, uma coisa que me chamou muito a atenção, depois de ouvir a explicação do procurador, nós fomos atrás das regras publicadas pelo próprio governo Pacheco. E confesso que não gostei do que eu li, porque o regulamento não apenas organiza a audiência, ele estabelece uma série de proibições, sem perguntas e respostas, sem debate, sem réplica, sem tréplica, sem aparte, sem interpelações, sem diálogo direto com os expositores. Ou seja, toda a condução da audiência ficou nas mãos de uma mesa definida pelo próprio Executivo. E aí ficam algumas perguntas para o governo Pacheco. Qual é o medo? Existe alguma pergunta que o governo não conseguiria responder? Porque quem não tem medo de perguntas não cria barreiras. E quando praticamente tudo é proibido, a desconfiança é inevitável. E um governo que perde a confiança da população perde o seu bem mais valioso. Fica um alerta ao governo Pacheco. Confiança não se impõe, se conquista.